Escuta com atenção, porque se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Ultimamente você sente que sua vida está cheia de momentos que não entende, situações que parecem injustas, perdas que doem mais do que você deveria carregar e perguntas que ninguém responde. Você acredita que certas coisas não deveriam ter acontecido, que alguns capítulos foram erros, ou que o universo colocou obstáculos sem sentido no seu caminho. Esse é o problema. Você está interpretando sua história a partir da dor e não a partir do propósito. Mas hoje você vai descobrir a solução. Nada é acidental. Tudo tem uma intenção maior por trás. Até mesmo aquilo que te custou lágrimas. Cada pessoa que chegou, cada giro inesperado, cada porta fechada e cada queda estavam preparando o seu próximo nível. A vida nunca erra quando quer transformar você. Só que às vezes, a transformação se sente como ruptura antes de ser sentida como crescimento. Fique até o final, porque quando você entender isso, o resultado será poderoso. Você vai olhar para o seu passado com paz, para o seu presente com clareza e para o seu futuro com confiança. Você vai parar de lutar contra o que já aconteceu e vai começar a caminhar com a certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava trabalhando a seu favor. Antes de começar, quero que deixe um selo de compromisso consigo mesmo. Vá até os comentários e escreva com intenção esta frase: hoje aceito meu propósito. Sou estoico. Escreva sentindo, não apenas repetindo. Faça isso para que sua mente registre, para que seu subconsciente tome como uma declaração interna e comece a alinhar suas emoções e decisões com esse propósito. Esse pequeno ato é um compromisso com você, com o seu crescimento e com a vida que você quer construir. Escreva agora e deixe que o processo comece. Ensinança compreenda que nada acontece por erro na sua história. Às vezes você olha para trás e sente que certas partes da sua vida foram equívocos, desvios desnecessários, momentos que gostaria de apagar ou decisões que gostaria de refazer. Mas essa visão nasce da dor momentânea, não da sabedoria que chega com o tempo. A vida não coloca peças ao acaso, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto, mesmo quando não faz sentido no instante em que acontece. Cada experiência, cada perda, cada encontro e cada ruptura fazem parte de um processo maior que você está aprendendo a entender. O que hoje você vê como erro, amanhã verá como uma peça essencial que abriu um caminho que antes você jamais teria conseguido percorrer. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que nada externo acontece sem razão e que cada experiência tem um papel no seu crescimento interior. Eles diziam que até aquilo que parece adverso pode se transformar em virtude quando a mente aprende a interpretá-lo com clareza e propósito. A vida nunca te deixou sozinho. Cada pessoa que passou por seu caminho veio com uma função. Algumas para te ensinar amor, outras para te ensinar limites, outras para revelar sua força e outras simplesmente para mostrar o que você já não precisa carregar. Nada foi coincidência. Até aqueles que te feriram contribuíram na construção da versão mais consciente que você está formando hoje. Às vezes a dor não chega para te destruir, mas para despertar partes de você que estavam adormecidas. Às vezes a perda não chega para tirar algo, mas para abrir espaço para o que precisa chegar. Pense naqueles momentos que pareciam o fim, uma despedida, um fracasso, uma porta fechada sem explicação. Naquele instante talvez você acreditou que a vida estava te punindo, mas com o tempo descobriu que ela estava te redirecionando. O que parecia injusto era proteção. O que parecia caos era reorganização. O que parecia erro estava preparando uma versão de você que só poderia nascer atravessando aquela experiência. A vida, com seu ritmo silencioso, não destrói seu caminho, ela o ajusta,
Seu passado não está quebrado, está tecido com precisão. Cada fio, até os que doem, faz parte de um desenho maior que você ainda está decifrando. Quando você observa sua história sem julgá-la, quando deixa de dizer isso não deveria ter acontecido e começa a perguntar o que isso me ensinou, então o peso se torna mais leve. Você compreende que nada do que viveu foi em vão, que até as decisões que te levaram a lugares difíceis continham sementes de consciência escondidas, sementes que agora você consegue enxergar com mais clareza. É normal que muitas coisas ainda não façam sentido. Você não precisa entender tudo agora. Alguns processos só se revelam com o tempo, como uma paisagem que só pode ser vista quando você está suficientemente distante. Aceitar que até aquilo que você não entende tem valor é um ato de confiança, não de conformismo. É permitir que a vida te mostre, pouco a pouco, porque as coisas precisaram ser como foram. Pare um instante e observe sua história inteira. Não com julgamento, mas com compreensão. Houve fases de luz e fases de sombra. Ambas te formaram, ambas te moldaram, ambas te ensinaram a ver, a sentir e a crescer. Muitas vezes você se culpa por não ter sabido algo antes, mas esquece que naquela época você ainda não era alguém capaz de enxergar aquilo. Você se julga a partir da sua versão atual por decisões tomadas por uma versão que ainda estava aprendendo. Quando entende isso, a culpa perde força. O ressentimento se dissolve. A ansiedade pelo que poderia ter sido se transforma em gratidão pelo que foi. Você começa a confiar mais no seu caminho, no seu processo, na sabedoria silenciosa que te acompanhou até nos dias mais difíceis. E então algo profundo acontece dentro de você. Você deixa de lutar contra seu passado e começa a integrá-lo. Deixa de carregá-lo como peso e passa a carregá-lo como bússola. Percebe que nada foi erro. Tudo foi direção. Tudo te preparou para este momento, para esta compreensão, para esta força interior que agora você consegue reconhecer com mais clareza. Quando você aceita que nada foi erro, a vida deixa de doer e começa a te sustentar. E dessa aceitação nasce uma paz que não depende do tempo, da lembrança ou da explicação. Ela nasce da confiança de que você está exatamente onde deve estar. Ensinança 2. Abrace a impermanência para encontrar calma na mudança. Ao longo da sua vida, você tentou segurar momentos que queria que durassem para sempre e tentou acelerar outros que pareciam intermináveis. Sentiu medo quando algo mudou rápido demais e frustração quando algo não mudou rápido o suficiente. Essa tensão entre o que você deseja e o que a vida te entrega é a raiz de grande parte do seu sofrimento. Tudo muda. Resistir te rouba a paz. Aceitar te liberta. Quando você entende isso, não na teoria, mas na experiência, algo dentro do seu coração relaxa, como se soltasse um peso que carregava há muito tempo. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a natureza está em movimento constante e que nada permanece fixo. Eles diziam que compreender esse fluxo te permite caminhar com serenidade, pois quem entende a impermanência deixa de sofrer pelo inevitável. A vida é um fluxo constante. Nada ao seu redor está parado. As pessoas mudam, você muda, seus desejos mudam, suas feridas cicatrizam, suas alegrias se transformam. O que hoje parece seguro, amanhã pode desaparecer. E o que hoje parece perdido, amanhã pode renascer de maneiras que você ainda não imagina. Quando você tenta parar esse movimento natural, você se desgasta por dentro. Querer que tudo permaneça igual é lutar contra a própria essência da existência. Os finais doem porque você deseja permanência, mas a vida te mostra repetidamente que tudo é transitório, até a dor, até a felicidade, até você. Pense naqueles momentos que pareciam impossíveis de superar.
Um adeus que te quebrou, uma oportunidade perdida, um projeto que não saiu como queria. Naquele momento parecia o fim, mas com o tempo você viu que sobreviveu, que mudou, que algo dentro de você se fortaleceu. Isso é impermanência. O que dói não dura. O que você ama evolui. O que você perde abre espaço para algo novo. Não significa que não dói, significa que não é eterno. E nesse entendimento existe uma grande libertação. Quando você deixa de lutar contra o movimento e passa a vê-lo como parte natural do caminho, algo se alinha dentro de você. Você deixa de carregar a pressão de segurar tudo. Permite que a vida faça seu movimento enquanto você faz o seu. Aceita que não pode controlar todos os giros, mas pode controlar sua atitude, sua presença e sua abertura. A aceitação não significa resignação. Significa avançar com realismo e serenidade. Significa olhar a vida como ela é, não como sua mente idealiza. A impermanência também te ensina a valorizar o presente. Quando você compreende que nada dura para sempre, aprende a agradecer o que tem enquanto tem. Aproveita melhor os bons momentos, porque sabe que não se repetirão da mesma forma. E encontra paz ao lembrar que os momentos difíceis também não são eternos. Repetir internamente isso também vai passar, se torna um lembrete de que a vida é movimento e que tudo, absolutamente tudo, flui para algo novo. Imagine uma árvore no outono. Suas folhas caem não porque ela está morrendo, mas porque está se preparando para renascer. Assim também suas fases, seus relacionamentos, suas antigas versões precisam cair para que você cresça. A mudança não te rouba, ela te transforma. Ela te leva a lugares que talvez você não teria escolhido conscientemente, mas que eram necessários para a sua expansão interior. Quando você observa as mudanças sem resistir, quando agradece o que foi e abre espaço para o que está chegando, sua mente se torna mais leve. A ansiedade diminui porque você já não tenta segurar o que não pode ser segurado. Suas emoções fluem com mais naturalidade e seu coração encontra descanso. Você aprende a caminhar com a vida e não contra ela. E quando para de lutar contra o movimento, descobre que a vida sempre esteve te levando para frente e, ao abraçar essa verdade, entra em uma calma que nasce não de controlar, mas de confiar. Ensinança 3. Solte o apego para viver com leveza interior. Há momentos em que, sem perceber, você começa a segurar com força demais coisas, pessoas ou fases que já não podem te acompanhar da mesma maneira. Você não faz isso por maldade, mas por medo. Medo de perder o que ama, medo de ficar sozinho, medo de que a vida mude antes de você estar preparado. Mas o apego não protege, aperta, não sustenta, aprisiona. Ele te transforma em guardião de algo que você não pode controlar, e quanto mais você segura, mais tensão sente por dentro. O coração não nasceu para viver em vigilância constante. Nasceu para sentir, fluir, agradecer e soltar quando chega o momento. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que nada externo é garantido e que o sofrimento nasce quando confundimos o que podemos amar com o que podemos possuir. Diziam que a verdadeira liberdade surge quando permitimos que as coisas sejam, sem exigir que permaneçam. E o desapego não elimina o amor, ele o torna mais sábio. O apego nasce do medo. Quando você teme perder, se agarra. Quando teme o movimento, resiste. Quando teme ficar sem algo, aprisiona. E nessa prisão emocional, você também fica preso. O coração endurece, a mente se enche de ansiedade e a vida deixa de ser leve. Você acredita que aquilo que ama deve permanecer igual para te dar segurança, mas essa necessidade é o que rouba sua paz. O que você ama não está na sua vida para sustentar seus medos, mas para acompanhar parte do seu caminho. Amar livre não significa amar menos, significa não depender para respirar.
O que chega na sua vida chega para ensinar, compartilhar tempo com você e oferecer experiências que moldam sua alma. Esperar que nada mude é esquecer que a vida sempre está em movimento. Mesmo quando você não quer se mover, nada te pertence para sempre, nem as pessoas, nem os momentos, nem as versões de quem você já foi. Às vezes você se apega a alguém porque trouxe luz, mas essa pessoa também tem seu caminho. Às vezes se apega a uma versão antiga de si mesmo porque ela te deu força, mas o tempo dela já terminou. E às vezes você se apega a uma fase que não existe mais, acreditando que sem ela você se perderá, quando na verdade só precisa soltar para encontrar uma nova forma de existir. Soltar não significa desistir do amor, significa desistir do controle. Significa parar de exigir do mundo um formato que responda aos seus medos. Significa confiar que mesmo se algo mudar, você será capaz de se adaptar. Quando você força permanência, deixa de viver com gratidão e começa a viver com ansiedade. E a ansiedade é uma mensagem clara. Você está segurando algo que precisa liberar. O desapego devolve a calma porque te libera de expectativas impossíveis. Pense em exemplos simples: um artesão que quer manter todas as obras porque teme perder parte de si. Um viajante que não quer deixar um lugar lindo por medo de não sentir aquilo de novo. Um pai ou mãe que não permite que o filho cresça. Em todos esses casos, o amor existe, mas o medo aperta. E quando o medo aperta, o amor se distorce. Quando você começa a praticar o desapego, uma leveza interna surge. Você observa o que ama sem querer possuí-lo. Agradece em vez de exigir. Abre espaço para os ciclos naturais da vida. Reconhece que, se algo deixa de te acompanhar, você não está perdendo uma parte sua. Está abrindo espaço para algo novo. Você solta não porque deixou de importar, mas porque confia na sua capacidade de continuar caminhando. Leveza interior nasce quando você deixa a vida se mover sem se prender a cada detalhe. Quando respira antes de reagir. Quando aceita que tudo evolui, inclusive o que você ama. Praticar pequenos atos de desapego transforma sua forma de viver. Suas relações se tornam mais saudáveis. Suas emoções mais estáveis, seu coração mais livre. Soltar não tira nada de você, devolve sua liberdade. E quando você aprende a deixar ir, descobre que nunca esteve perdendo. Você estava criando espaço para crescer. Ensinança 4. Enraize sua felicidade no presente. Ao longo da sua vida, você já sentiu sua mente te levar para lugares onde seu corpo não está, para memórias que doem, para momentos que você gostaria de reviver, para cenários futuros que ainda não existem, mas parecem reais em sua cabeça. Essa distância entre o que você vive e o que você pensa é uma das principais fontes de sofrimento. A plenitude só existe aqui e agora, não no passado, não no futuro. O passado já terminou, o futuro ainda não chegou, mas a sua mente insiste em viajar entre os dois como se ali existissem respostas. Quando o que encontra é nostalgia, ansiedade, arrependimento e preocupação. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a única realidade é o presente. O tempo que passou já não pode te ferir, e o tempo que virá ainda não é seu. A serenidade nasce quando sua atenção está no único lugar onde sua vida realmente existe, este momento. A mente te arrasta para o ontem com lembranças que reativam emoções antigas. Culpa pelo que fez, tristeza por perdas, saudade do que não volta. Ao mesmo tempo, te lança para o amanhã com preocupações, medos, hipóteses e cenários imaginários. Mas quando você respira com atenção, quando observa o que está diante de você, algo muda. Você percebe que neste instante, nada te falta para sentir paz. Seu coração está batendo.
Você está seguro. Você está vivo. O que rouba sua tranquilidade não é a vida, é a maneira como sua mente escapa dela. A vida não é sentida quando você pensa sobre ela, mas quando está presente nela. A presença transforma o comum em extraordinário. Um copo de água, uma conversa, um sorriso, um passo, um olhar. Quando está presente, o simples ganha vida. Toda vez que perceber sua mente fugindo, você pode gentilmente voltar ao agora através da respiração, do corpo, dos sentidos. Não é força, é lembrança. O presente sempre esteve esperando por você. Quando você coloca sua atenção em algo simples, caminhar, lavar as mãos, observar o céu, respirar, seu sistema nervoso se acalma, pensamentos se organizam e a ansiedade diminui. A clareza não vem do esforço, vem da presença. Enraize sua felicidade no agora, não no que foi, nem no que pode ser. Quando você para de lutar com o passado e de tentar controlar o futuro, descansa no único lugar onde a vida realmente acontece. Seu estresse diminui, porque você deixa de carregar dois tempos ao mesmo tempo. Sua mente se torna mais leve, suas emoções mais calmas e você começa a enxergar pequenas alegrias que antes ignoravam. Um silêncio, um raio de luz, um pensamento gentil, um respiro profundo. É assim que nasce a felicidade verdadeira, não do que virá, mas do que já está aqui. Quando você volta ao presente, encontra a vida que estava procurando. Descobre que a paz nunca esteve longe, era você que estava. E ao retornar entende que a plenitude não é um destino, é um estado construído momento a momento, respiração por respiração, aqui e agora dentro de você. Ensinança 5. Viva consciente da lei de causa e efeito. Cada pensamento que você mantém, cada emoção que alimenta e cada ação que realiza deixa uma marca silenciosa no mundo e cedo ou tarde retorna para você transformada. Às vezes você percebe os resultados imediatamente, outras vezes demora, mas tudo o que você faz cria um movimento que voltará à sua vida de alguma forma. Essa compreensão não existe para te assustar, mas para lembrar o poder que você tem sobre seu próprio caminho. A vida não recompensa nem pune como um juiz externo. Ela simplesmente responde ao que você planta. Se você semeia crítica constante, não pode esperar colher paz. Se semeia respeito, atrai harmonia. Se semeia caos, recebe confusão. Se semeia calma interior, as situações externas começam a parecer menos ameaçadoras. Cada momento é uma semente que você coloca no terreno do seu destino. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a virtude e a intenção determinam a qualidade da vida. Diziam que cada ato, mesmo o menor, tem consequências que moldam seu caráter e seu destino. Ensinaram que viver consciente dessa lei é viver com responsabilidade, e essa responsabilidade é a base da liberdade interior. Imagine por um momento que tudo o que você diz se transforma em um eco que retorna. Quando fala com raiva, esse eco volta amplificado como conflitos repetidos. Quando fala com calma, retorna como respeito. Quando age com egoísmo, recebe solidão e resistência. Quando age com bondade, a vida encontra maneiras silenciosas de te devolver isso. Nada acontece no vazio. Tudo carrega direção, tudo retorna e não retorna para punir, mas para mostrar o tipo de energia que você está enviando ao mundo. Às vezes você se pergunta por que certas situações se repetem, por que encontra o mesmo tipo de conflito, por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoas, ou por que parece que a vida te leva sempre ao mesmo ponto. Se olhar profundamente, perceberá que a raiz está em suas ações e no seu estado interno. O que você sustenta dentro de si, você projeta. O que projeta, atrai. O que atrai,
reforça sua realidade. Assim nasce um ciclo, destrutivo ou luminoso, dependendo das causas que você escolhe plantar. Pense em exemplos simples: um agricultor que planta sementes sem cuidado e depois se surpreende quando o campo permanece vazio. Um artesão que trabalha com pressa e depois reclama da falta de beleza da obra. Um viajante que afasta outros com grosseria e depois se assusta quando é ignorado. Em todos esses casos, a consequência não é castigo, é apenas o efeito natural de uma causa plantada sem consciência. Viver sob a lei de causa e efeito não significa viver com medo, significa viver com atenção. Atenção às palavras quando está cansado. Atenção aos pensamentos quando está ansioso. Atenção às decisões quando está machucado. Quando há consciência, você deixa de agir no impulso e começa a se perguntar: que energia estou enviando ao mundo? Que direção estou criando com minhas escolhas? Que efeito estou gerando sem perceber? Também significa reconhecer o poder do pequeno. Um gesto de gentileza pode desfazer um conflito. Uma palavra calma pode transformar uma conversa tensa. Um pensamento de gratidão pode suavizar um dia inteiro. Cada ato é uma semente. Você não precisa de grandes movimentos para transformar sua vida. Precisa de intenção. Quando cultiva essa consciência, começa a agir com responsabilidade. E responsabilidade não é peso, é poder. Poder para decidir quem você quer ser, qual energia quer emitir e quais resultados deseja receber. Você passa a viver menos na queixa e mais na criação, menos na reação e mais na intenção, menos no impulso e mais na clareza. E então, a vida muda, os relacionamentos se tornam mais saudáveis porque você já não devolve fogo com fogo. Suas decisões se tornam mais sábias porque você já não age no automático. Seu caminho se alinha com você porque começa a plantar exatamente aquilo que deseja colher. Quando você escolhe semear luz, a vida inevitavelmente devolve luz. E nessa devolução, você percebe algo profundo: o poder sempre esteve nas suas mãos. Sempre. Ensinança 6. Cultive a compaixão e a gentileza como força transformadora. Muitas vezes, você busca calma em lugares onde nunca poderá encontrá-la, em memórias que já não existem ou em futuros que ainda não chegaram. A mente, inquieta por natureza, te arrasta para todos os tempos, menos para o único onde você realmente pode viver. Ela volta ao ontem para lembrar erros, despertar saudades, reviver dores ou idealizar aquilo que já não é real. Depois te lança ao amanhã com preocupações disfarçadas de precaução, com medo do que pode acontecer, com expectativas impossíveis. E entre esses extremos, o agora, o único lugar onde existe vida, permanece esquecido. A plenitude só existe aqui, não no passado, não no futuro. Tudo fora disso é memória ou imaginação. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que o presente é o único tempo verdadeiramente nosso. Diziam que o passado já não tem poder e que o futuro é incerto, mas o momento presente é um território onde a mente encontra serenidade quando aprende a permanecer desperta. O problema não é o passado ou o futuro, é o apego que você tem a eles. Quando sua mente revive o ontem, revive também emoções que já cumpriram seu papel, culpa pelo que foi, saudade do que acabou, dor do que não volta. Quando sua mente corre para o amanhã, você começa a carregar cenários que existem apenas na sua imaginação. A preocupação nasce antes da realidade, como uma defesa antecipada que rouba sua paz. A vida só pode ser sentida agora. Aqui você respira. Aqui você existe. Quando respira com atenção, quando nota seus passos, quando escuta os sons ao seu redor, quando observa seu corpo em silêncio, algo se ordena. Você percebe que não precisa ter todas as respostas para sentir paz.
Percebe que nada essencial falta neste exato momento. Pense em gestos simples: lavar as mãos, caminhar devagar, sentir a água, observar o céu. Quando sua atenção está totalmente ali, a mente deixa de correr e se alinha ao ritmo da vida, sem pressa, sem comparação, sem carga. A felicidade não está em grandes acontecimentos, está na capacidade de estar presente. E sempre que sua mente fugir, você pode trazê-la de volta com suavidade, sem julgamento, sem pressa, apenas retorno. O presente não exige perfeição, exige presença. Estar aqui diminui a ansiedade porque você para de viver dois tempos ao mesmo tempo. Reduz o estresse porque deixa de carregar memórias que já pesam e medos que ainda não existem. A clareza surge quando sua atenção para de se fragmentar. Este instante, o agora, é o único lugar onde a vida realmente acontece. Quando você o habita, encontra aquilo que vinha procurando: serenidade, liberdade, plenitude. E então percebe que a paz nunca esteve distante. Era você que estava longe do presente. Quando volta, entende: a plenitude não é um destino, é um estado construído instante após instante. Ensinança 7. Confie que a vida sempre trabalha a seu favor. Há momentos em que você sente que tudo está desmoronando, planos caem, caminhos se fecham, pessoas se afastam sem explicação, situações mudam justamente quando você mais precisava de estabilidade. Nesses momentos, a mente se enche de perguntas, dúvidas e uma sensação silenciosa de abandono. Mas a vida não age para te punir, age para te ajustar. O que hoje parece caos, amanhã se revela como proteção. O que hoje parece atraso, amanhã se mostrará preparação. O que hoje dói, amanhã se tornará direção. Você não está perdendo, está sendo guiado. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que o que acontece é exatamente o que precisa acontecer para que a virtude e a sabedoria floresçam. Diziam que a vida tem sua própria ordem, mesmo quando você não consegue enxergá-la, e que aceitar essa ordem é o caminho da verdadeira serenidade. Quando uma porta se fecha, você acredita que algo deu errado, mas talvez aquela porta levasse a um lugar onde você teria sido limitado, consumido ou diminuído. Quando algo atrasa, você sente que perdeu tempo, mas talvez você precisasse crescer antes de receber o que pediu. Quando alguém se vai, você sente vazio, mas talvez esse espaço fosse necessário para você avançar mais leve. A vida vê o que você não vê. Ela enxerga os riscos invisíveis, os obstáculos ocultos e os caminhos para os quais você ainda não está pronto. E mesmo quando dói, ela te coloca exatamente onde você pode crescer, nunca onde você se estagnaria. Pense em exemplos atemporais: um viajante insistindo em seguir por um caminho aparentemente mais curto, sem perceber que está cheio de perigos. Um agricultor lamentando a tormenta que destruiu sua plantação, sem saber que aquela chuva preparava o solo para algo ainda melhor. Um jovem perdendo algo valioso, apenas para descobrir mais tarde que essa perda o guiou para um destino muito maior. Assim a vida opera, ela move, reorganiza, sacode, mas nunca sem propósito. A paciência é fé em ação. É confiar mesmo sem entender. É respirar fundo em meio à incerteza e lembrar-se de que a vida não erra com você. Perguntar por quê te prende à reclamação. Perguntar para quê te abre à sabedoria. O porquê busca culpados. O para quê encontra sentido, e é nesse sentido que a calma renasce. Quando você olha para seu passado com honestidade, percebe que sempre foi sustentado, percebe fins que foram começos, perdas que abriram caminhos, atrasos que te fortaleceram, mudanças que, embora dolorosas, se tornaram marcos da sua evolução. A vida nunca agiu contra você,
Ela apenas te deu o que precisava, não necessariamente o que queria. Confiar não é fechar os olhos esperando milagres, é abrir os olhos para ver que até na incerteza existe ordem. É soltar a obsessão de controlar tudo. É permitir que a vida faça a parte dela enquanto você faz a sua. Quando você confia, sua mente deixa de lutar contra o tempo. Seu coração deixa de se apegar ao que não pertence mais. Sua energia deixa de se desgastar tentando controlar o incontrolável. A confiança te dá calma quando tudo parece instável e força quando nada sai como planejado. Te permite caminhar mais leve, sabendo que não precisa entender tudo para continuar. A fé não se nutre de certezas, mas da convicção de que aconteça o que acontecer, você encontrará o caminho. Quando você confia, descobre que nunca esteve sozinho. A vida sempre te sustentou e continuará sustentando se você permitir que ela te guie com a sabedoria que você ainda está aprendendo a enxergar. Ensinança 8: transforme a dor em motor de evolução. Cultive a compaixão e a bondade como força transformadora. Há momentos em que você sente que o mundo está cheio de pressa, dureza e reações impulsivas. Você percebe pessoas falando a partir da raiva, agindo a partir do medo ou respondendo a partir de suas feridas. É fácil cair nesse mesmo padrão, julgar, atacar, se defender, construir muros para não ser machucado. Mas quando você escolhe a bondade, quando decide agir com compaixão em vez de reagir por impulso, algo muda profundamente dentro de você. Ser gentil não te enfraquece, te fortalece emocionalmente. A bondade nasce do autocontrole, não da fragilidade. A compaixão nasce de um coração que entende que todos estão lutando batalhas invisíveis. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a virtude inclui tratar os outros com justiça, moderação e entendimento. Diziam que quem domina seu caráter pode responder com bondade mesmo em ambientes difíceis. E que a força verdadeira é medida pela capacidade de manter calma e respeito em meio ao caos. Cada pessoa carrega histórias que você não vê. Alguém que responde com grosseria talvez esteja lutando com uma dor profunda. Alguém distante talvez esteja se protegendo de feridas antigas. Alguém frio talvez esteja enfrentando inseguranças silenciosas. Quando você escolhe enxergar a humanidade antes do comportamento, você muda o ambiente com uma única atitude. Bondade não é ingenuidade, é inteligência emocional. É entender que responder com agressão multiplica o conflito, enquanto responder com calma abre portas onde antes havia muros. A gentileza não te torna vulnerável, te torna senhor de si mesmo. Quando você escolhe ouvir antes de interromper, quando decide entender antes de atacar, quando solta o rancor em vez de alimentá-lo, você está demonstrando uma força rara, uma força que muitos ainda não sabem cultivar. Sua energia molda o seu mundo. Agindo com dureza, você atrai dureza. Agindo com compaixão, cria um ambiente mais humano, mais leve e mais seguro. Pense em exemplos simples: um viajante perdido recebendo uma orientação gentil, uma criança que erra recebendo compreensão em vez de castigo, um idoso sendo atendido com paciência e respeito. Um pequeno gesto de compaixão transforma profundamente a experiência do outro e transforma a sua também. A bondade suaviza tensões, cura feridas internas, dissolve rigidez e te lembra quem você é quando não está reagindo pelo medo. Cada vez que você escolhe a calma em vez da reação automática, fortalece seu caráter. Cada vez que escuta com presença, fortalece sua consciência. Cada ato de gentileza deixa uma marca em você e no mundo. Quando você pratica o perdão, não o faz para justificar o passado, mas para libertar seu coração e não carregar pesos desnecessários.
A compaixão e a bondade melhoram relacionamentos, reduzem conflitos, criam laços mais reais e fortalecem seu espírito. Elas te transformam em alguém sereno no mundo ansioso, alguém luz no mundo escuro, alguém que inspira apenas pela forma de tratar os outros. Quando você escolhe a bondade, escolhe quem quer ser, e essa escolha muda tudo. Muda sua energia, muda seu ambiente, muda seu destino emocional. A bondade é uma marca que não desaparece, ela ilumina toda vez que alguém a reencontra. Onde você age com compaixão, você deixa luz e essa luz transforma o caminho, transforma os outros e transforma você. Você não precisa de grandes movimentos para transformar sua vida. Precisa de intenção. Quando cultiva essa consciência, começa a agir com responsabilidade. E responsabilidade não é peso, é poder. Poder para decidir quem você quer ser, qual energia quer emitir e quais resultados deseja receber. Você passa a viver menos na queixa e mais na criação, menos na reação e mais na intenção, menos no impulso e mais na clareza. E então a vida muda. Os relacionamentos se tornam mais saudáveis porque você já não devolve fogo com fogo. Suas decisões se tornam mais sábias porque você já não age no automático. Seu caminho se alinha com você porque começa a plantar exatamente aquilo que deseja colher. Quando você escolhe semear luz, a vida inevitavelmente devolve luz. E nessa devolução, você percebe algo profundo. O poder sempre esteve nas suas mãos. Sempre. Ensinança nova: direcione sua mente para o que você quer, não para o que tem. A maioria das pessoas vive presa em pensamentos que não deseja, imaginando cenários que machucam, sustentando imagens internas que apenas alimentam a ansiedade. Sem perceber, transformam sua mente em um espaço onde o medo ocupa mais lugar do que a intenção. Mas o que muitos ainda não compreendem é que a mente amplifica tudo aquilo em que se concentra. Se sua atenção vai para a escassez cresce. Se sua atenção se fixa nas feridas, elas se aprofundam. Se sua atenção permanece no que você não quer, você acaba vivendo dentro disso. A mente é como um terreno fértil. Ela dá frutos conforme a semente emocional que você planta. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a realidade interior se forma a partir dos julgamentos e da atenção dedicada a cada pensamento. Diziam que a mente não distingue o que você imagina do que realmente acontece, e que direcionar a atenção com sabedoria é uma das formas mais profundas de domínio pessoal. Sua mente não sabe se algo é real ou imaginado, mas sabe que repetir uma ideia a transforma em experiência emocional. Se você repete que algo dará errado, seu corpo reage com nervosismo. Se imagina que não é capaz, suas decisões se tornam pequenas. Se pensa constantemente em perder, você age com medo. Mas quando visualiza possibilidades, quando imagina um resultado positivo, quando se fala com palavras que expandem sua alma, sua mente se abre para caminhos que antes não conseguia enxergar. Não se trata de fantasias vazias, mas de escolher qual energia mental você vai nutrir. Pense em exemplos atemporais. Um guerreiro que antes da batalha imagina sua derrota e se torna lento pelo medo. Um navegador que só enxerga as ondas perigosas e perde de vista o porto para onde deseja ir. Um artesão que se concentra tanto nos erros que deixa de ver a beleza do que está criando. Todos são exemplos de como a mente pode ser aliada ou inimiga. Não são as circunstâncias que determinam o caminho, mas a atenção que você decide dar a elas. Treinar a mente não exige força bruta, exige atenção consciente. Substituir frases limitantes por afirmações expansivas transforma seu estado interno. O que antes era uma parede começa a se tornar uma ponte. Quando você diz, não consigo, sua mente se encolhe. Quando diz, vou encontrar um jeito, sua mente se expande.
Visualizar sua meta como se ela já existisse ativa em seu corpo a força necessária para avançar em sua direção. Isso não é magia, é coerência interna. Quando sua mente acredita que algo é possível, suas ações começam a se alinhar sem resistência. O ambiente também importa. As pessoas com quem convive, os lugares que frequenta e os estímulos que consome influenciam seu campo mental. Se você se rodeia de ambientes que drenam sua energia, sua visão se torna turva. Se rodeia de pessoas que acreditam em si mesmas e em você, sua visão se torna clara. A mente é permeável, ela absorve o que está ao redor. Escolher ambientes que elevam sua energia é uma forma silenciosa, porém poderosa de direcionar sua vida. À medida que direciona sua mente para o que quer, perceberá que os medos começam a enfraquecer. Eles não desaparecem totalmente, mas deixam de comandar suas decisões. Seu foco se torna firme porque você não está mais lutando contra pensamentos que te sabotam. A manifestação dos seus objetivos acelera, porque suas emoções, ações e atenção começam a trabalhar na mesma direção. Sua vida muda quando muda seu foco, quando escolhe possibilidades em vez de medos, expansão em vez de escassez, intenção em vez de preocupação. É aí que a verdadeira transformação começa, dentro de você. E quando o interior muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Ensinança 10: confia na ordem invisível que sustenta tudo. Há momentos em que a vida parece confusa, como se nada fizesse sentido, como se tudo chegasse tarde demais ou rápido demais, como se o caminho se desviasse justamente quando você acreditava entender para onde estava indo. Nesses instantes surgem ansiedade, medo e a sensação de estar fora do ritmo da vida. Mas a vida tem um ritmo perfeito, mesmo quando você não consegue enxergá-lo. Existe uma ordem silenciosa guiando cada passo, um equilíbrio presente em cada acontecimento, mesmo quando sua mente ainda não o compreende. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que o universo segue uma ordem natural que não depende do desejo humano. Diziam que tudo acontece de acordo com um princípio maior e que aquele que confia nesse fluxo encontra serenidade, porque entende que cada evento tem um propósito dentro de uma totalidade inteligente. Tudo tem um tempo exato. O que se atrasa não se atrasa por punição, mas porque você ainda está crescendo para receber o que pediu. O que chega rápido não chega para te esmagar, mas para te impulsionar porque você já está pronto. Os desvios não são erros, são correções. Até os silêncios, aqueles que mais incomodam, têm sua razão. É a vida te pedindo pausa, escuta, interioridade. A ansiedade nasce quando você tenta controlar o tempo da vida com o relógio da mente, como se ambos precisassem estar alinhados sempre. Mas a vida não segue o seu relógio, segue sua sabedoria. Pense em exemplos universais. Uma semente não germina porque você exige. Ela germina quando o solo, a luz e a água são adequados. Um rio não corre mais rápido porque você tem pressa. Ele flui conforme sua corrente. Uma árvore não perde as folhas quando você quer, perde quando o ciclo determina. Nada se adianta nem se atrasa. Tudo acontece quando deve acontecer, nem um dia antes, nem um dia depois. E você também faz parte desse ritmo. Quando confia nesse ordem invisível, o caos que parecia ameaça se transforma em transição. O que parecia fracasso vira preparação. O que parecia silêncio vira mensagem. Quando olha para trás, percebe que muitos momentos que pareciam desordem eram, na verdade, movimentos precisos, te conduzindo para um lugar melhor. A vida te protegeu do que você não via, fez você esperar porque ainda não estava pronto, ou te empurrou a mudar porque o antigo caminho já não era seu. Praticar silêncio interior permite perceber essa inteligência escondida. Quando a mente desacelera,
Quando a respiração se aprofunda, surge uma clareza suave. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem tudo precisa acontecer agora. E nem tudo que não flui está errado, apenas ainda não é o momento. A vida não erra, e você também não erra quando espera com consciência. À medida que essa confiança cresce, suas decisões se alinham. Você deixa de agir por desespero e começa a agir por sabedoria. A aceitação deixa de ser resignação e se torna entendimento profundo. Tudo o que é para você virá sem esforço forçado, chegará sem luta e permanecerá sem dor. Quando você solta a pressa, a vida finalmente pode te guiar. O que hoje parece confuso, amanhã será revelação. O que hoje dói, amanhã será entendimento. O que hoje inquieta, amanhã será peça exata dentro do todo. Confia. Há um ritmo maior sustentando tudo, inclusive você. Ensinança 1: se renuncia à ilusão do controle para viver em paz. Uma das maiores cargas que você pode colocar sobre si é acreditar que deve antecipar cada detalhe, organizar cada situação, prever cada resposta e garantir que nada saia errado. Essa necessidade nasce do medo, não da sabedoria. Tentar controlar tudo é como tentar impedir o vento com as mãos. Impossível, exaustivo e desconectado da realidade. A vida nunca precisou da sua permissão para fluir. A vida não pede para ser controlada, apenas para ser acompanhada. Quando você se agarra à ilusão do controle, sua mente se torna rígida, seu corpo se tensiona e seu espírito se esgota. Mas quando confia, algo dentro de você se suaviza, se expande e se liberta. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a serenidade nasce quando você separa o que depende de você do que pertence ao curso natural da vida. Diziam que quem tenta governar o que não é seu perde energia, enquanto aquele que foca no que pode administrar encontra liberdade interior. A ilusão do controle rouba a sua paz silenciosamente. Você quer controlar como os outros te veem, como reagem, o que pensam, como falam com você. Quer controlar o resultado das suas decisões, as mudanças inesperadas, os cenários imprevistos. Você tenta ajustar a vida como se fosse uma máquina obediente às suas instruções. Mas a vida não funciona assim. A vida é movimento, não obediência. E quanto mais você tenta forçar, mais se machuca. Quando acredita que precisa sustentar tudo sozinho, carrega pesos que não são seus e, em vez de avançar, se desgasta. Pense em exemplos atemporais: um navegante tentando controlar o mar ao invés de usar o vento. Um jardineiro tentando obrigar uma semente a florescer antes da hora. Um viajante querendo decidir a forma das montanhas antes de atravessá-las. Todos carregam expectativas impossíveis. Assim também é quando você tenta controlar o que não depende de você. Não é a vida que cansa, é a luta contra o inevitável. Quando você começa a soltar, recupera energia. Soltar não é desistir, é confiar no processo. É reconhecer que você pode fazer a sua parte com disciplina e presença, mas que existe um ponto em que a vida precisa fazer a dela. Soltar é dizer: isso não está mais nas minhas mãos e está tudo bem. É permitir que o que vier, venha, é deixar que as coisas encontrem seu lugar sem empurrá-las continuamente. A serenidade nasce quando você aceita que não precisa controlar para estar bem. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa prever tudo, não precisa carregar o peso do futuro. Pode agir com intenção no presente. Pode dar passos firmes, pode cuidar das suas escolhas, e ainda assim confiar que o resto se organizará. A confiança é um ato de coragem, é permitir que a vida também participe do caminho. Quando você percebe onde está forçando demais, quando nota onde sua mente tenta apertar o que deveria soltar, pode parar, respirar e suavizar.
Essa pausa devolve lucidez. É nesse espaço que você pode lembrar-se: eu faço a minha parte e permito que a vida faça a dela. Então o peso se dissolve, a tensão diminui, a energia retorna e a clareza aparece. Soltar o controle reduz a ansiedade, porque você deixa de lutar contra o ritmo natural dos acontecimentos. Você fica emocionalmente mais leve, porque deixa de carregar responsabilidades que nunca foram suas. E sua confiança na vida cresce, porque você percebe que mesmo sem sua intervenção constante, tudo encontra ordem. Só quando você solta o controle descobre a paz que sempre esteve esperando por você. A vida não precisa ser controlada para te sustentar, ela só precisa que você confie o suficiente para permitir que flua com você. Ensinança 12. Aprenda a ouvir os sinais da vida. Embora muitas vezes você ache que caminha sozinho, a verdade é que a vida está sempre falando com você. Ela fala de maneiras sutis, em movimentos pequenos, em coincidências que parecem simples, mas carregam significado, em intuições que surgem sem aviso, em portas que se abrem sem esforço, em caminhos que se fecham sem explicação, em pessoas que chegam no momento exato, em emoções que surgem como alertas internas. Nada disso é ruído, é direção. O silêncio interior permite escutar. Quando você está em calma, a vida deixa de sussurrar e começa a falar com clareza. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que a natureza oferece sinais para quem sabe observar. Diziam que o universo é cheio de ordem e que quem vive com atenção percebe o significado por trás de cada evento, mesmo os aparentemente insignificantes. Os sinais não aparecem por acaso. Surgem quando você precisa ajustar seu caminho, quando ignora algo importante, quando força o que não pertence à sua jornada, quando está prestes a repetir uma lição já aprendida ou quando uma oportunidade se aproxima. Muitas vezes você pede respostas, mas não percebe que já estão diante de você. O que se repete não é coincidência. O que inquieta não é acaso. O que flui sem esforço não é sorte. Cada padrão tem propósito. Pense em exemplos universais. Um viajante perdido na floresta percebe que alguns caminhos se tornam difíceis enquanto outros parecem convidá-lo a continuar. Um artesão que força sua peça e ela se quebra porque não estava pronta. Um pescador que sabe a hora certa de lançar a rede porque o mar fala através do seu movimento. Assim também é com você. Há caminhos que se tornam pesados para avisar que não pertencem ao seu crescimento. Pessoas que se afastam para ensinar desapego. Oportunidades que surgem para lembrar o seu valor. Intuições que apontam direções que ainda não entende. Para perceber os sinais, você precisa diminuir o ruído mental. Uma mente saturada por medo ou preocupação perde sensibilidade. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. Por isso o silêncio interior é tão importante, não para silenciar o mundo externo, mas para acalmar o caos interno. Quando você respira com calma, quando observa suas emoções sem julgamento, quando permite que seus pensamentos se organizem, os sinais começam a aparecer como luzes suaves que guiam seu caminho. Registrar o que se repete é uma forma poderosa de escutar a vida. Aquilo que retorna, uma ideia, um número, um nome, um sentimento, quase sempre é um lembrete. Dedicar momentos ao silêncio afina a intuição, esse idioma interno que quase nunca se engana. Seguir a intuição, mesmo sem entender racionalmente, é confiar na parte de você que está conectada à sua verdade mais profunda. Quando você aprende a ouvir os sinais, suas decisões se tornam mais corretas, não porque tudo acontece perfeitamente, mas porque você já não escolhe com medo ou urgência. Escolher a partir da escuta é escolher a partir da clareza. Os caminhos ficam mais leves, porque você não força o que não corresponde.
A intuição desperta porque você finalmente dá espaço para ela existir. E então a vida deixa de parecer um labirinto e se torna um mapa. Quando você aprende a ouvir, descobre que nunca esteve perdido, apenas distraído. E quando volta a escutar, volta também para si. Ensinança 13. Valorize cada encontro como um mestre no seu caminho. Às vezes você acredita que as pessoas chegam por acaso, como se fossem peças soltas em uma história sem ordem, mas quando observa com mais profundidade, descobre que cada encontro carrega um propósito oculto. Algumas pessoas aparecem para te inspirar, outras para te desafiar, outras para te sustentar por um tempo e outras para mostrar feridas que você ainda não curou. Não existem encontros vazios. Cada um te transforma de alguma forma, até aqueles que você gostaria de não ter vivido. A vida coloca cada pessoa no seu caminho para revelar uma parte de você que ainda não conhecia ou que evitava olhar. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que cada relação humana cumpre uma função na formação do caráter. Diziam que aqueles que te acompanham, te desafiam ou te ferem são instrumentos de crescimento e que a atitude sábia consiste em aprender com todos, não julgar ninguém. Quando alguém te deu amor sincero, te mostrou o que você merece receber. Te ensinou que o afeto pode ser um refúgio e que a conexão humana pode elevar. Essa pessoa atuou como um lembrete do valor do seu coração. Quando alguém te feriu, mostrou o que ainda precisa ser curado. Revelou seus limites, suas dores profundas, seus medos ocultos. A dor não veio para te destruir, mas para apontar o exato lugar onde você precisa de luz. Quando alguém foi embora, te ensinou a deixar ir, te lembrou que nada é permanente e que se apegar ao que já cumpriu seu ciclo apenas gera sofrimento. Cada partida te tornou mais forte, mais consciente e mais livre. Pense naqueles encontros que pareciam insignificantes, mas deixaram um eco dentro de você. Pessoas que estiveram na sua vida apenas alguns dias, mas mudaram a direção dos seus pensamentos. Outras caminharam com você por muitos anos, mas tinham uma missão muito específica: preparar a versão que você é hoje. Até aqueles que te decepcionaram trouxeram um recado, te ensinaram a colocar limites, a se valorizar mais, a não entregar sua paz a qualquer um. Não houve sobras, não houve tempo perdido, tudo teve lugar dentro da sua história. Quando você observa cada encontro sob essa perspectiva, o ressentimento perde força. A raiva se dissolve, a culpa suaviza. Você entende que ninguém chegou para te ferir por capricho. Chegaram para te mostrar algo. Chegaram porque sua vida precisava daquela experiência para evoluir. E embora algumas lições tenham sido dolorosas, todas foram valiosas. O aprendizado não está apenas em quem te amou bem, mas também em quem te mostrou o que você não quer repetir. Olhe para dentro e reconheça o que cada pessoa despertou, não para julgar, mas para compreender. Agradeça até o difícil, porque o difícil foi o que mais te fez crescer. Quando você solta o rancor, cria espaço para uma clareza emocional que antes não existia. E quando solta o que já cumpriu seu papel, abre caminho para o novo chegar. A maturidade emocional nasce quando você deixa de ver as pessoas como boas ou ruins e começa a vê-las como mestres. Cada uma te deu algo, uma lição, um aviso, um impulso, um desafio, um espelho, um despertar ou uma verdade. Algumas te mostraram sua força, outras sua vulnerabilidade, algumas revelaram sua luz, outras sua sombra, mas todas contribuíram para a construção de quem você é hoje. Quando você compreende isso, seus relacionamentos se tornam mais conscientes. Você já não exige perfeição, já não busca que os outros preencham vazios internos, já não carrega expectativas impossíveis. Apenas permite que cada um seja como é e decide o que aprende com a experiência.
Cada pessoa deixou uma marca que te preparou para a sua próxima versão. Nenhum encontro foi acidental. Cada um te aproximou, de alguma forma, da pessoa que você está destinado a se tornar. Ensinança 14. Escolha decidir com intenção para criar seu destino. Ao longo da sua vida você tomou milhares de decisões, algumas pequenas, outras imensas, algumas conscientes e outras impulsivas. E sem perceber, cada uma delas moldou o caminho que você percorre hoje. Não existe destino sem intenção. Não existe futuro sem escolha. Tudo o que você faz ou deixa de fazer tem impacto direto na pessoa que está se tornando. Suas decisões diárias constroem seu futuro, até aquelas que parecem insignificantes. A indecisão também decide, ela te paralisa, te congela e te impede de avançar na direção da vida que você diz querer. Quando você escolhe com clareza, se conecta com seu propósito. Quando age sem direção, se desconecta de si mesmo. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que o caráter é formado por ações repetidas, que a intenção consciente molda o destino e que cada escolha reflete a direção interna de quem decide. Afirmavam que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em escolher o que é correto segundo a razão e a virtude. Cada pensamento é uma semente. Cada palavra é um movimento. Cada ação, por menor que pareça, constrói algo, clareza ou confusão, força ou fraqueza, crescimento ou estagnação. Muitas pessoas acreditam que o destino é algo que acontece com elas, mas na verdade ele é criado pelas escolhas constantes, aquilo que você aceita, rejeita, permite, sustenta ou transforma. A vida não muda por grandes gestos isolados, mas por pequenas escolhas repetidas com coerência. Seus hábitos diários são decisões. Suas reações emocionais são decisões. Seus silêncios e seus impulsos são decisões. Sua disciplina, seu foco, sua forma de se relacionar com os outros, tudo constrói. Pense em exemplos universais, um viajante que dá um passo a cada dia, um artesão que melhora sua obra a cada repetição, um semeador que confia que a semente plantada hoje dará fruto no tempo certo. Nada disso nasce de um único gesto, tudo se constrói com constância e direção. Assim também é com você. Cada escolha é uma semente no terreno do seu futuro. Algumas crescerão rápido, outras precisarão de tempo, mas todas influenciarão a forma como sua vida floresce. Agir com intenção significa fazer uma pausa antes de escolher e perguntar: isso me aproxima de quem quero ser? Essa pergunta simples devolve o controle ao seu caminho. Ela revela quando você age a partir do seu propósito e quando age a partir do medo, da pressa, da insegurança ou do hábito automático. Quando você decide com intenção, algo dentro de você muda. Seu propósito se fortalece porque você já não vive no piloto automático. Sua autoestima cresce porque você sente que está construindo sua vida com consciência. Sua mente ganha clareza porque a intenção coloca ordem dentro de você. O destino não se espera, se constrói. Não aparece por acaso, se forja com perseverança. Não depende de sorte, depende de coerência. Cada escolha consciente abre portas, limpa caminhos e fortalece sua determinação. Mesmo quando errar, uma escolha consciente te ensinará mais do que uma decisão automática. O que importa é não deixar que o medo decida no seu lugar ou que a dúvida te paralise. Quando você escolhe com clareza, tudo começa a se alinhar. Você muda, sua energia muda, sua vida muda. Se colher com intenção é escolher a vida que você está destinado a viver. Ensinança 15. Olhe para o futuro com esperança e gratidão. Muitas vezes você olha para a frente com medo, como se o amanhã fosse uma ameaça, como se o desconhecido escondesse apenas perigos. Mas o futuro não está escrito. Você está construindo ele neste instante.
com cada emoção que sustenta, com cada pensamento que permite, com cada palavra que pronuncia. A maneira como você se sente hoje é a semente do amanhã. Por isso, a esperança não é ingenuidade, é uma ferramenta poderosa que te conecta com possibilidades maiores do que suas dúvidas. E a gratidão não é um gesto decorativo, é uma forma de treinar a mente para enxergar o que já existe, não o que falta. As duas forças moldam seu caminho muito mais do que você imagina. Segundo o estoicismo, os filósofos ensinavam que o futuro não deve ser temido nem idealizado, mas preparado com serenidade. Diziam que a atitude com a qual você antecipa o amanhã influencia diretamente seu destino e que a gratidão é uma virtude que clareia a mente e fortalece o espírito. O que você acredita hoje tem impacto real no seu amanhã. Se acredita que dificuldades te esperam, sua mente começa a procurá-las. Se acredita que nada melhorará, você se comporta como se nenhuma porta pudesse ser aberta. Se espera pouco, recebe pouco, não porque a vida seja limitada, mas porque você limita sua visão. A esperança não nega os desafios, mas reconhece que você é maior do que eles. Não elimina o esforço, mas ilumina o caminho para que você possa percorrê-lo sem sentir derrota antes de começar. Pense em imagens universais. Um agricultor observa a terra e, mesmo sem brotos, confia na colheita que virá. Um navegante não vê a costa, mas continua remando porque sabe que o horizonte sempre esconde algo além. Um caminhante atravessa um vale escuro com a certeza de que adiante haverá luz. Nada garante um resultado perfeito, mas todos seguem com esperança, não medo. E é esse estado interior que transforma os passos. A gratidão, por sua vez, é uma das forças mais transformadoras que você pode cultivar. Quando agradece, sua mente se abre, sua energia se eleva, seu coração relaxa. A gratidão age como uma ponte entre o que você tem e o que deseja receber. Não se trata de conformismo, mas de reconhecer que sempre existe algo que sustenta, algo que vale, algo que te acompanhou mesmo nos dias difíceis. Quando agradece, você deixa de sentir que o mundo te deve algo. Começa a perceber que a vida já te deu muito mais do que costuma notar. A preocupação, ao contrário, fecha portas. Quando você fala a partir da ansiedade, sua energia se contrai, sua visão se estreita, seu coração se enche de tensão. Mas quando fala com fé, algo dentro de você se expande. A fé não garante resultados específicos, garante que você não se destruirá no processo. Ela te fortalece, te clareia e te conecta com a versão de si mesmo que sabe que pode lidar com o que vier. O futuro é construído em pequenos gestos diários. Agradecer por 3 coisas todos os dias muda a forma como você vê o mundo. Visualizar seu amanhã com calma impede sua mente de fabricar tragédias imaginárias. Falar a partir da confiança em vez da preocupação muda sua vibração interna e te permite agir com mais clareza. Essas práticas não são místicas, são treinamento mental. São maneiras de ensinar sua mente a não sabotar as oportunidades que a vida quer te entregar. Com o tempo, você perceberá que seu futuro se torna mais luminoso, não porque a vida deixa de ter desafios, mas porque sua forma de enfrentá-los muda completamente. Você terá menos medo, porque já não estará antecipando o pior. Terá mais confiança, porque estará plantando esperança. E seu coração será mais leve, porque a gratidão te lembrará que você nunca caminha sozinho. Quando planta esperança hoje, a vida floresce amanhã. Cada pensamento elevado, cada palavra agradecida, cada visão sustentada com calma se torna uma semente que a vida transforma em possibilidades. O futuro não é um espaço escuro. É um lugar que se ilumina com as luzes que você acende dentro de si.
Se você chegou até aqui, quero que se parabenize. Nem todos chegam ao final, apenas aqueles realmente comprometidos com sua transformação interna. Esse é você. Esse é seu passo firme em direção a uma vida com propósito. Antes de ir, volte aos comentários e escreva novamente: hoje aceito meu propósito, sou estoico. Reafirme. Grave isso em sua mente. Faça disso parte da sua identidade. Cada repetição fortalece seu caminho. E se esta mensagem tocou você, deixe seu like e inscreva-se e ative o sininho. Assim poderei continuar te acompanhando com mais conteúdo que fortaleça sua mente, seu espírito e seu processo de mudança. Você está avançando, e está avançando bem. Continue.